Fórum Mídias de hoje, 28 de abril de 2025, com dois temas: o Conselho Federal de Medicina na UTI e será que nós teremos um Papa bolsonarista? Não faltava mais nada, não é? Essa daí é uma pedreira que nós vamos ter pela frente. Aqui, o primeiro tema, nós conversamos no Fórum Mídia de sexta-feira, a gente fez um comentário aqui que acabou repercutindo, não o nosso comentário, evidentemente, mas porque o nosso comentário, eu acho que ele pegou o espírito do que já estava acontecendo, o sentimento das pessoas em relação à cobertura da internação do Bolsonaro lá no coisa. Já estava todo mundo saturado daquela imagem de suturas, então aquela coisa diária e aquela conversa e live, já estava todo mundo cansado daquilo, aborrecido daquilo, e, no entanto, nem a mídia fez uma cobertura decente sobre o assunto, ficava apenas no jornalismo declaratório, que a gente critica sempre, não é? Nem o Conselho Federal de Medicina ou o Conselho Regional entravam neste assunto com uma exploração sensacionalista de uma pessoa que, seja qual for a sua opinião sobre ela estava sendo... não estava tendo o atendimento médico devido, porque uma pessoa que faz uma cirurgia como alegado, de 12 horas, ou a cirurgia foi uma farsa e ninguém investigou isso, ninguém viu isso, não é possível que não vaze, ou, não sendo farsa, ele não estava tendo o atendimento correto na UTI. No entanto, isso parece que só se mobilizou quando houve esta visita da oficiala de justiça entregando a intimação da denúncia lá do processo dele. Aí ele deu essa grita, em seguida ele foi para a rede e lá no Twitter ele já botou: Bolsonaro vai passar por novos exames após piora clínica, porque aí passou a ser uma jogada deles de que a ida da oficial de justiça à UTI teria sido um absurdo, que aquilo não poderia ter acontecido, que foi mais uma arbitrariedade do Alexandre de Moraes contra ele, entendeu? E aí, surpreendentemente, né, isto vindo de uma pessoa que, em 2020, como nós mostramos aqui na sexta-feira, pediu a seus apoiadores, no auge da Covid 2020, pediu aos apoiadores para entrar nos hospitais, para filmar os leitos. Aqui, o presidente Jair Bolsonaro pediu a apoiadores que arranjem um jeito de entrar em hospitais públicos. Você vê que irresponsabilidade. Hospitais públicos ou de campanha que atendam pacientes com a Covid-19 para filmarem o interior das instalações. A ideia, segundo ele, seria mostrar a real dimensão da epidemia causada pelo... Ele ainda continuava minimizando, dizendo que era mentira, que não tinha tanta... Você veja que foram por causa disso, foram mais de 700 mil mortes. Aqui ele falando, aqui palavras dele, seria bom você fazer na ponta da linha, se tem um hospital de campanha perto de você, se tem um hospital público, arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente tem feito isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não. Ou seja, ele, durante a pandemia, incentivou isso, as pessoas invadirem hospitais. Esse é mais um dos crimes dele na Covid,
que tem uma fileira de crimes apontados pela CPI lá, inclusive de corrupção na vacina, aquelas barras de ouro, isso tudo também são esqueletos lá no armário do Bolsonaro. Não é apenas o 8 de janeiro, não é apenas a tentativa de golpe, tem ainda as joias, tem a Covid, tem muito crime pela frente que ele vai ter que responder. Mas aqui, ele estava, quando aconteceu a visita da oficial de justiça, foi porque o ministro Alexandre de Moraes viu isso aqui. Ó. Já estavam fazendo uma live com uma pessoa direto da UTI para vender capacete de grafeno. É um absurdo, como eu disse aqui. É um absurdo completo. O Estatuto do Idoso, no seu artigo 3º, diz que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar a pessoa idosa, o Bolsonaro tem 70 anos, com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura. Não importa se o Bolsonaro não respeita isso. O direito humano vale para todos, inclusive para o Bolsonaro. Não era possível o que estava acontecendo sem que o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional de Medicina, tomassem uma atitude. A própria imprensa, que não foi cobrir o médico dele, como é que é? É isso aí mesmo? Ele está se recuperando de uma cirurgia que, segundo o médico, foi uma cirurgia gravíssima, uma cirurgia que teria demorado mais de 12 horas, e, no entanto, estava um verdadeiro banzé, um circo dentro da UTI. Bom, aí aqui, ó, após a live e a intimação na UTI, o CFM se manifesta sobre as normas de segurança. Ou seja, o Conselho Federal de Medicina ficou claro durante a pandemia que é bolsonarista raiz. Eles aprovaram o uso do kit Covid, né, cloroquina, tudo isso. Mas bastou, estavam caladinhos com o que estava acontecendo lá na UTI, até a oficial de justiça entrar em campo. Aí, olha aqui, ó, 25 de abril, às 18h28, só na sexta-feira à noite virou essa notícia, que o Conselho Federal de Medicina se manifestou sobre as normas da segurança da UTI. Só ali o Bolsonaro foi operado no dia 13 de abril. 12 dias depois é que o Conselho Federal se manifestou. Aí aqui, ó, após live com publicidade e notificação judicial, não foi por causa da publicidade, foi por causa da oficial de justiça. Durante a internação do ex-presidente, entidades médicas se manifestaram sobre a gravidade da violação da rotina nesses locais. Em nota distribuída nesta sexta-feira, o Conselho Federal de Medicina afirmou que o acesso aos leitos de pacientes em condição crítica, sem condição de alta, que era o caso do Bolsonaro, durante esse período todo, é regulado por normas técnicas e assistenciais que devem ser seguidas em todos os estabelecimentos de assistência médica do país. Em todos os estabelecimentos. Só aí, 12 dias depois da palhaçada toda, da exploração sensacionalista do corpo do presidente, do ex-presidente operado, tudo isso, é que o Conselho Federal de Medicina foi se manifestar. Aí também, só depois disso, é que a Folha foi atrás lá do hospital DF Star para saber deles se era aquela política da UTI deles. E olha só, gente, a Folha entrou em contato por telefone com o hospital DF Star para saber os horários de visita permitidos na UTI e foi informada de que não havia necessidade de agendamento, pois as visitas ocorriam 24 horas por dia,
com limite de 15 visitantes por leito. Você já imaginou? 15 visitantes? É um time de futebol com mais a comissão técnica, meu Deus. São 15 pessoas. Quem é que vai... Você está na UTI, você está pedindo lá, em caso grave, em recuperação, 15 pessoas te visitando a qualquer hora do dia, ou seja, 3 horas da madrugada, você pode entrar lá para visitar o Bolsonaro. Como é que está aí? Você na UTI. É isso, o DF está e o CFM não faz nada. É assim que é. Que a pessoa tenha direito a um acompanhante, aliás, é lei. O menor de idade e o idoso têm direito a um acompanhante. No caso, o Bolsonaro, por ser idoso, teria direito a um acompanhante. Agora, 15? 15? Imagina, isso é uma palhaçada. É uma palhaçada. Eles oferecem dinheiro, quer dizer, a pessoa paga lá aquela diária para ter isso. 15, direito a 15 visitas a qualquer hora do dia, quer dizer, a UTI é uma zona, porque tem outros pacientes. Agora, você imagina, não sei quantas UTIs tem lá, parece que são as 10, está arriscado a ter 150 pessoas lá no corredor da UTI. Você já imaginou a feira? A pessoa precisando de repouso, de descanso, depois de uma cirurgia? É um absurdo. Neste domingo, a ombudsman lá da Folha também criticou a cobertura, né? Depois de sua mais recente cirurgia, a cobertura do estado de saúde do ex-presidente ganhou espaço fixo. Faz sentido, afinal de contas, monitorá-lo, mas, além de noticiar os boletins médicos e visitas, o jornal reproduzia imagens escolhidas para as redes sociais do paciente. É isso. A Folha era porta-voz do Bolsonaro para as redes sociais, todas aquelas imagens que ele fazia para as redes. Uma delas era repetida com mais frequência, não só pelo próprio ex-presidente, mas também pela Folha e por outros jornais. Bolsonaro fotografado de cima de óculos e com seu catéter de nutrição parenteral, sem camisa e com eletrodos no peito. Em 10 dias, houve 19 publicações na Folha sobre o ex-presidente na UTI, metade delas com a tal imagem, mesmo depois de ele já ter aparecido de roupa. Neste sábado, somou-se mais uma à lista. Agora, que curioso, é que a matéria da Sexta, onde havia a crítica disso, estavam lá mais 2 imagens, melhor dizendo, mais 4, porque tem esta de cima e embaixo são 3 dele. Na própria Folha. Na própria Folha. Então, vamos, né? Não é possível. Isso aí não é por acaso. Não é por acaso. Esse trabalho é um conluio da Folha com o bolsonarismo, com a extrema-direita, para manter pressão ao governo Lula, manter pressão ao Supremo. Agora, se não bastasse isso, que seria só o Fórum Mídias de hoje... Não, mas peraí, Antônio Melo, só uma coisa. Você falou muito bem. 15, dá para fazer um jogo de futebol, eles podiam bater uma bola na UTI. Né? Se pode entrar 15, então entra 2 de 7, aí fica um juiz e eles fazem um bate-bola na UTI. Tranquilo. 15 visitantes, botam o uniforme, tá? Bolsonaro fica com o apito na boca, eles fazem o jogo. É um negócio fora do comum isso que você acabou de nos contar. Pois é, e o Conselho havia comentado antes que a pessoa no estado na UTI tem regras do Conselho. Será que nas regras do Conselho a pessoa pode receber visita a qualquer hora? Uma UTI, a pessoa chegar lá de madrugada, 24 horas por dia, aberto para visitação? Não é possível isso. Eu nunca vi disso na minha vida. Mas é aquilo, né? Com dinheiro, eles querem é dinheiro. Aliás, o CFM também, né? Então, eles estão em casa. Mas, além disso,
como a gente pensa que é. Agora o Bolsonaro entrou até na eleição do Papa, rapaz. Hoje de manhã estava aqui, olha só, vai ser o Papa, a profecia sobre Dom Orani, cardeal brasileiro que participa do conclave. Isso é uma matéria que foi publicada na Fórum, que é da Agência Brasil, que dá conta de que uma senhora que está em processo de beatificação teria previsto, na época que o Dom Orani foi vocacionado para padre, que ele iria ser bispo e papa. Então, tem essa história agora que não faltava mais nada, não é? Aqui, olha só, o Dom Orani, que a profecia não se cumpra, em 2018, olha aqui, dia 17 de outubro de 2018, Bolsonaro visita arcebispo do Rio e assina compromisso com valores conservadores. Aqui está o Bolsonaro com o Dom Orani, aqui, irmãos, eles assinaram um compromisso. Agora, detalhe, 17 de outubro de 2018, o primeiro turno havia sido no dia 7, 10 dias antes. E o segundo turno do Bolsonaro contra o Haddad seria 11 dias depois, no dia 28. Então, foi bem no meio que houve esse encontro. E quem se recorda da eleição de 2018 já estava correndo frouxo. As listas estavam correndo, as listas de WhatsApp que falavam do kit gay, da mamadeira de piroca, que lá ia ter educação sexual das crianças, que o Haddad ia a favor do aborto. Então, este encontro aqui não foi inocente. Não foi inocente. Dom Orani sabia muito bem o que estava fazendo quando assinou um compromisso com o Jair Bolsonaro, com um dos candidatos. Foi um endosso dele ao bolsonarismo. Foi um endosso dele. Mas não é só isso, não. Em 2022, de novo, está ele aqui, ó. O Bolsonaro no centro, debaixo do Cristo, aqui no Rio, com o Dom Orani ao lado direito do Bolsonaro, e o Cláudio Castro, governador bolsonarista do Rio, do lado esquerdo. Ano de eleição. Estava de novo aqui. Padres repudiam a presença do presidente Bolsonaro em santuários. Notícia de 7 de abril, em cima dessa visita aí. Ligados aos movimentos Padres da Caminhada e Padres contra o Fascismo, mais de 400 sacerdotes e bispos católicos se manifestaram em nota pública, que chamam de uma atitude eleitoreira do presidente Jair Bolsonaro. Na época, ele ainda era presidente. Na segunda-feira, Bolsonaro visitou o Santuário do Cristo Redentor na cidade do Rio de Janeiro. Fortes críticas também foram endereçadas ao arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Dom Orani Tempesta. No manifesto deles, não é possível conceber um bispo com cheiro das ovelhas ao lado do lobo, destacaram. A comparação do cheiro das ovelhas é a lembrança da manifestação do Papa Francisco aos bispos e presbíteros em 2013, no ano de sua eleição. Ele falou aos bispos e aos presbíteros: sede pastores com cheiro das ovelhas, ou seja, com cheiro do povo. Com cheiro do povo. Disse na ocasião Francisco. E aí eles estão dizendo como é que pode um cardeal que deveria ter o cheiro do povo ao lado do lobo, que deixou o povo na situação que deixou na Covid.
Então, essa nota de repúdio, nós também ficamos agora perplexos. É lógico que isso é só uma profecia, mas já aconteceu de tanta coisa estranha no mundo, só faltava um papa bolsonarista. Só para lembrar que o Papa Francisco não era bolsonarista. Esperemos que o próximo também não seja. Não faltava mais nada, né, Zé? Um papa bolsonarista. O que faltava aqui, desculpe, aqui o Pertinent One está lembrando, lá no conclave de 2013 havia as mesmas especulações sobre esse Dom Orani. Só no mundo paralelo terraplanista se sonha com isso. Essa profecia, a Helenise Dutra, não acredito que essa profecia se realizará mais cedo, viu, Antônio Melo? Eu disse, né, que mais cedo aqui o FAO é irrelevante. Mas eles têm esses sonhos, né? Mais cedo eu estava dizendo que o Papa Francisco, ao longo do seu papado, fez muitas manifestações indiretas, sim, né? Mas deu claro apoio tanto a Dilma Rousseff quanto ao presidente Lula, que passaram por graves aflições enquanto políticas, a prisão do Lula, o golpe contra a Dilma, enfim. É isso aí, Antônio Melo. Muito obrigado e até amanhã. Esperemos que a profecia se realize. A gente também não acreditava ninguém acreditava que Bolsonaro seria presidente da República. Justamente. Eu também não acredito que o Dom Orani, eu não apenas o acho irrelevante, ele é irrelevante, mas nunca se sabe o que pode acontecer nessa reunião lá. Fumacinha preta, fumacinha branca. Preto e branco, para mim, é Botafogo. É o meu Santos, coitado. Também.